Fala pessoal, mais uma tarde aqui no canal Lobo na Escuta. Um grande prazer estar com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, faça o seu comentário, dê aquele like maroto aqui para nós. E hoje, o que eu vim trazer para vocês? Eu estava escutando a discografia do Annihilator e eu lembrei e percebi que existem muitos clássicos além desses dois aqui, né? Do Alice in Hell e do Never Neverland, que são sempre só comentados, são sempre esses dois discos. Então, assim, eu acho que tem outros discos muito bons, assim, que a gente poderia reavaliar, a gente poderia escutar e dar mais atenção. A discografia deles é muito extensa, realmente, né? Então, assim, eu acho que é uma banda que, eu acho que pelo fato do Jeff Waters não conseguir manter, né, os integrantes da banda por muito tempo, tá sempre tocando e renovando, fica difícil os fãs se apegarem à banda, né? Porque os discos são muito bons, em sua maioria são discos muito bons, assim. E é um músico muito talentoso. Então, eu vim trazer para vocês 4 discos que, na minha opinião, são grandes discos que podem bater de frente com esses dois clássicos citados aqui, tá? Eu tenho 4 discos que eu escuto bastante e destaco bastante na discografia da banda. O primeiro disco que eu recomendaria para vocês, que passou batido, é o Carnival Diabolos. Carnaval Diabolos é um baita de um disco. Eu adoro essa capa aqui. Eu acho muito interessante essa montagem. Aliás, ela foi proibida em alguns lugares, se eu não me engano. Mudaram a arte gráfica e botaram outra capa, assim, se eu não me engano, porque acharam ela muito agressiva. Aqui, o vocalista daqui era o antigo guitarrista do Overkill. Ele participou de um dos discos da qual eu não lembro de qual disco do Overkill. Mas aqui que é o vocalista Joey Commel. Não sei se é assim se pronuncia, mas pesquisem aí, vocês vão ver quem é um carecão aí que tocou no Overkill. Mas assim, tem baitas músicas aqui, é um dos discos mais pesados da banda, tá? O vocal dele também é um vocal mais agressivo, né? Um vocal mais rouco, assim, que eu acho bem legal. Então nós temos Perfect Virus, nós temos Battery, nós temos a cadenciada, e para mim uma das melhores desse disco, que é Carnival Diabolos. Ela tem uma melodia, uma cadência e um ritmo assim que me agradam bastante, é uma música que eu destaco bastante. A Shallow Grave, para mim, é nítida aí a homenagem ao AC/DC, né? É nítido. Nós temos Time Bomb, nós temos uma música também que é visível, que é uma homenagem ao Iron Maiden, que é a Epic of War. Aqui, se tu fechar os olhos, tu pode até imaginar que pode ser até o Paul Dayano cantando essa música. Mas ficou com muito mais garra, velocidade e peso. Mas as melodias de guitarra, todo o andamento instrumental da música ali lembra muito o Iron Maiden. Fechando com a poderosa, rápida e pesadíssima Hunter Killer. Então esse é um dos discos que eu destaco da banda. É um disco que eu escutava muito quando ele foi lançado. Então é um disco bem fácil de ser encontrado também, tá? É um disco fácil de ser encontrado em sebos. Então é a minha primeira recomendação, Carnival Diabolos. A minha segunda recomendação é a do Annihilator 2010. Ele não tem título, é uma capa bem macabra, né? Que aliás assusta bastante. A minha esposa tem pavor dessa capa. É uma delas que ela tem mais medo. E com justificativa, né? Porque olha, a capa é assustadora mesmo. Infelizmente é uma obra que é um disco que é muito difícil de tu conseguir. E quando tu encontra por valores obscenos, assim, muito, muito caro mesmo. Mas aqui eu diria que é um dos melhores discos aqui com o vocalista, né, o Dave Paidan, né, que por 10 anos ele tocou na banda, tá? É um vocalista que, na qual eu não curtia muito, fui gostar dele à medida ouvindo os discos ao longo dos anos, mas é um baita de um vocalista e fez grandes trabalhos. Esse disco especial tem enormes pedradas thrash aqui. Tem a Covarde, tem a Ambush, tem a arrastada Betrayed, nós temos The Other Side, temos a pesadíssima Death Your Eyes, e nós temos uma cover aqui do Van Halen, chamada Rummel Delight, que ficou matadora, né? Só essa música aqui já vale o disco
pro meu gosto, uma das melhores do disco aqui, tá? Mas é um baita de um trabalho do Annihilator, bem desconhecido, mas recomendo vocês, caso tenham a oportunidade de baterem com ele em alguma loja, algum sebo, ou seja, aonde for. Recomendo esse disco, que é um disco muito bom e pesado. Então, mais uma dica aqui do canal Lobo da Escuta, Annihilator 2010. A próxima dica que eu tenho é do Dave Padden também. Aliás, o último trabalho que ele fez com a banda, que é o Fest. O Fest é um disco com melodias, peso, groove, tem algumas quebradas até de jazz, enfim. O Jeff Waters, ele é muito conhecido por ser um músico virtuoso, é um músico muito versátil, assim, né? Ele se destaca, a banda Annihilator se destaca por isso, né? Por isso que é difícil tu ter uma cópia do Annihilator, porque tanto os riffs, a melodia quebrada que o Annihilator traz é muito diferenciada, que só eles têm. E é isso aí que eu acho que é um dos maiores destaques da banda. Infelizmente, raramente eu vejo fãs comentando, né, tirando sempre, falando dos 2 primeiros discos da banda, e esquecendo completamente da vasta discografia da banda. Se eu não me engano, o único disco que realmente é muito ruim é o Remains, uma capa vermelha. Aquele disco é ruim, que eles tentaram flertar com outras coisas e não deu certo. Mas eles têm uma discografia gigantesca, com ótimos discos, e esse aqui é um deles. Aliás, é um disco que eu comprei do nosso grande amigo Tuba, do canal Tuba History Metalhead, né? Ele estava, na época, se desfazendo de alguns materiais, esse aqui apareceu, e eu peguei. Apesar da capa gore, né, ele não é tão pesado, né? É um disco com melodia, tem thrash, tem velocidade, cadência, quebradeira, tem tudo aqui. E aqui começamos com a Dead Look, que é uma música pedrada, seguindo com a No Way Out. Tem a Smear Campaign, que tem uma quebradeira inicial, né, que eu gosto bastante, que é um diferencial das músicas dele. Simplesmente uma quebradeira, uma melodia diferente, que desanda para uma velocidade, volta, enfim. Tem uma balada, Perfect Angel Eyes, que eu curto bastante. Tem a veloz, a pesadíssima Demon Code, nós temos a pesadíssima também Fight the World, enfim. Se tiverem oportunidade, escutem. Se tiverem mais oportunidade ainda, adquiram, porque é um dos melhores trabalhos do Annihilator. Gosto tanto desse trabalho, que eu tenho até aquele box em CD, que ele é em 3D aqui. Aqui vem 2 CDs, um DVD, tá? Então, é um disco que eu destaco bastante da banda também. O último disco é um disco muito, muito desconhecido da banda. Ele não é tão pesado, ele é o menos pesado dos 4 que eu estou mostrando para vocês aqui. Mas é um disco que merece atenção, porque nesse disco aqui, aliás, ele chegou ontem. Eu tentei fazer um unboxing, mas o primeiro vídeo não deu certo, então eu estou refazendo o vídeo. É o King of the Kill. Esse disco aqui, Jeff Waters fez as guitarras, fez o baixo e fez o vocal. Só a bateria que ele não fez aqui. Produziu todo o disco praticamente sozinho, né? E é um disco, ele não é tão pesado, mas ele é um disco com músicas muito marcantes, muito boas. Começando pela King of the Kill, a 21, nós temos Bliss, temos Second to None, nós temos a cadenciada Hell is a War, a cadenciada Annihilator, tem In the Blood, nós temos a música Fiasco, enfim, eu recomendo, e essa última aqui, a Catch the Wind, é uma música instrumental feita por ele, que tu vê a qualidade do músico, né? Os elogios, né, que ele recebe não são à toa. Então, é um disco, ele foi relançado recentemente. Infelizmente, a versão em CD que eu tenho descobri que era unofficial, mas pelo menos consegui em vinil.
É um disco que vale a pena, é um disco que ele, mesmo não sendo tão pesado, ele é um disco que mostra toda a musicalidade e versatilidade do Jeff Waters. Então aqui vai mais uma dica da grande banda Annihilator, da qual eu tenho maior respeito e gosto muito, e vai muito além dos dois primeiros clássicos da banda, do Alice in Hell e Never Neverland, tá? Esses 4 discos é a minha indicação de hoje, do Annihilator. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem pela banda, por esses discos, procurem aí nas plataformas, em sebos, que alguns vocês conseguem encontrar. Se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado desse videozinho maroto aí para nós aí. Deixa aquele like legal para nós aí, que ajuda bastante. Um bom final de semana, muito rock and roll, leiam coisas produtivas para vocês, fiquem com Deus e muito rock and roll.